Vamos chamar para compor a mesa desse importante evento que vai debater, de maneira geral, o caos na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. E, em primeiro lugar, gostaríamos de convidar para compor a mesa, para tomar assento, o nosso senador da República, pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro. Gostaríamos de convidar agora Romário. Gostaríamos também de convidar para compor a mesa Dr. Nazar, urologista e pré-candidato a deputado estadual. Convidamos também Dr. Elcio Costa, cardiologista. Dr. Adebumi do Sumo, cirurgião geral. Dr. Almir Antunes, ortopedista. Convidamos também o senhor Marcos Santos, chefe de gabinete do senador Romário. E o senhor Vivaldo Barbosa, pré-candidato ao Senado. Passaremos a palavra agora a ele que idealizou esse momento, que tem pensado, que tem sonhado e que eu tenho certeza que é grato por cada vida, cada amigo, cada colaborador, cada parceiro que aqui se encontra. Gostaríamos de passar a palavra para o Dr. Luiz Otávio Nazar. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer de coração a presença de todos vocês para a gente conseguir debater sobre um assunto que, na verdade, é uma mazela, né, do nosso Estado e acomete a nossa população há tantas décadas. Na realidade, nós não temos um serviço público de saúde eficiente desde a década de 60/70, quando a população do Rio era infinitamente menor antes do êxodo e antes do desenvolvimento e alastramento da plena, ampla corrupção que assola o nosso Estado, né? Num momento em que hoje todo mundo, todas as pessoas de todas as classes sociais encontram-se totalmente descrentes com a política. Eu me sinto muito privilegiado de ter conseguido reunir um grupo tão grande de pessoas para discutir exatamente sobre um assunto que provoca ira, revolta, repúdio e desilusão de tanta gente. E, na verdade, a gente hoje está aqui com a missão de apresentar para a sociedade algumas propostas de recuperação da saúde pública e mostrar para as pessoas que há sim chance de reverter o quadro, por muitos considerado irreversível. Eu, particularmente, nunca me envolvi em nenhuma atividade política. É a primeira vez que eu estou me envolvendo com a política. Eu tive o privilégio de conhecer o senador Romário e o grupo que com ele está, e tenho plena convicção que é um grupo extremamente sério, é um grupo extremamente comprometido em reverter esse cenário caótico do Rio de Janeiro, não só em relação à saúde, mas também em todas as áreas que estão do lado do avesso. Eu não tenho a menor dúvida que, nesse momento, lamentavelmente, o senador Romário
está sendo vítima de uma conspiração muito bem articulada pelo mesmo grupo político que domina o estado do Rio de Janeiro há quase 2 décadas. Esse grupo se recusa a deixar o governo do estado do Rio de Janeiro, se recusa a deixar o estado. E realmente a gente está aqui para dar a nossa resposta, dar o nosso recado e dizer sim que o Rio de Janeiro tem solução. Eu vou passar a palavra para o senador Romário. Boa noite. Eu pelo tamanho, eu ficar sentado, ninguém vai me ver, então tem que levantar. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado aqui ao presidente do clube por ter aberto as portas para a gente poder realizar aqui esse evento. Agradecimento especial ao Vivaldo Barbosa, nosso pré-candidato ao Senado, de uma história política muito positiva, decente, honesto, e que veio para somar junto da gente. Muito obrigado pela ajuda. Vivaldo Marcossan, secretário-geral do partido, na verdade ele faz tudo do partido, mais uma vez muito obrigado. Doutor Elcio Costa, cardiologista, obrigado pela presença. Doutor Adebumi do Sul, por aí, muito obrigado, doutor. E o doutor Almir Antunes, ortopedista, muito obrigado. E deixei aqui para fazer esse agradecimento, um abraço especial ao doutor Nazar, para dizer, doutor, primeiramente, parabéns por mobilizar esse número de pessoas. Uma quinta-feira, época de Copa do Mundo, sabendo que o Brasil vai jogar amanhã, e a gente espera que tenha um resultado melhor, né? E para falar de política, realmente isso mostra que, vou chamar de você, né? Você tem realmente pessoas que confiam no seu trabalho, tem credibilidade para isso, e é exatamente assim que a gente vê a política. A gente precisa de pessoas que sejam engajadas na política, na parte positiva, no que é bom da política. Infelizmente, são tão poucos que tem aí, quando a gente vê uma pessoa como o senhor, como você, médico realizado, inclusive seus pais estão aqui também, um abraço aí, uma salva de palmas, pais. Um abraço, Maria Antonieta e Beatriz, aos pais do nosso doutor. Enfim, parabéns, fico feliz em saber que é possível ainda pessoas como você, doutor, conseguir mobilizar essas pessoas de bem, que por mais que a política nesse momento seja muito mal vista, seja muito mal falada, e não tem como ser diferente, a maioria dos políticos cada vez nos decepcionam mais, a gente vê cada vez história. Lá, Lava Jato está aí, cada dia um é preso. Temos aqui a nossa candidata, a Cláudia Federal, que é pré-candidata a deputada federal, tem prendido alguns, mas alguns têm sido soltos também. Mas eu quero dizer aqui para vocês que eu sou pré-candidato ao governo do Estado, tenho bastante consciência, sei exatamente onde eu estou entrando. Muitos podem pensar, pô, esse cara tem mais 4 anos de Senado, por que ele vai fazer isso? Porque eu entendo que está na hora da gente mudar um pouco o que está acontecendo no Rio, dar um basta, tirar esses sobrenomes famosos que nós temos no Rio, que só prejudicaram o Rio, que só fizeram com que nosso Estado chegasse onde chegou, um caos total em todas as áreas. A gente está aqui hoje especificamente para falar de saúde, mas a segurança pública, economia, educação, transporte público, esporte, cultura, enfim. O Estado está num momento muito complexo e não dá mais para aturar esses caras. Com todo respeito, eles estão dizendo aí que são experientes, mas a experiência deles eu não quero, porque eles estão todos presos. Eu estou aqui solto, amanhã vou ver a Copa do Mundo.
4 anos de deputado federal, 4 anos de senador, me sinto legitimado para ser candidato ao governo do Rio. Experiência, na minha opinião, no meu modo de ver, a gente só tem a partir do momento que a gente senta na cadeira e passa a exercer. Muitos aí que se dizem experientes, têm muito menos experiência da política do que eu. Vocês podem ter certeza que eu fui deputado federal e sou senador. Alguns foram vereadores, deputados estaduais. Então isso aí não cola mais, isso aí já não tem mais como a gente ficar convivendo com isso. E outra coisa, doutor, muito bem colocado aqui por você, existem alguns grupos que têm os seus favoritos, têm os seus escolhidos. E está nítido que tem grupo aí, em relação à imprensa, que já escolheu o seu candidato. E é natural, não é normal, é natural que haja uma desconstrução do candidato que é o primeiro das pesquisas. É natural, eles não querem aquele candidato que sabe que não vai ser o fantoche deles, fazer, mexer para lá, mexer para cá, esse candidato vai fazer. Não estou dizendo que outros façam, estou afirmando a vocês que eu não farei. O meu objetivo hoje, para ser pré-candidato do Estado do Rio de Janeiro ao governo, e se vocês permitirem, Papai do Céu também, ser governador do Rio, eu vou fazer aquilo que eu e a minha equipe, eu tenho fé e certeza que Papai do Céu vai me dar sabedoria para eu poder escolher aquelas pessoas certas, nos lugares certos, as pessoas capacitadas, serão escolhidas por meritocracia, assim como nós vamos ter aqui vamos chamar de uma aula sobre os problemas graves que nós vamos ter na saúde. Eu espero poder encontrar e vou encontrar com muita fé em Papai do Céu esses profissionais na área da educação, na área da segurança pública, na nossa fazenda, na cultura, enfim. É difícil, é complexo, tudo isso eu sei, tudo isso eu tenho certeza. Eu sei exatamente aonde eu estou me metendo, mas eu sei também que desses pré-candidatos que tem aí, eu posso afirmar a vocês, eu sou o único que eu não tenho rabo preso por nenhum deles. Não devo nada a eles. Eles não podem falar de política, não nada. Foram 8 anos de trabalho, dedicação, transparência total em tudo que eu faço. Muitos aqui sabem, e aqueles que não sabem vão saber agora. Entrei na política por causa da minha filha tem 13 anos, é aí, tem síndrome de Down. Foi através da minha filha que eu entrei na política e entendi que eu poderia ser uma voz dessas pessoas, desse segmento que as pessoas não dão muita atenção, os políticos não dão muita atenção, porque na concepção deles dão atenção o que dá voto. Se isso não dá voto, não interessa para mim. Eu não. Por eu ter uma filha e viver isso há 13 anos, eu tenho a sensibilidade, graças a Deus, Papai do Céu me deu, que eles não têm. Então, eu entrei na política por esse motivo. E todas as minhas ações, todos os meus trabalhos nesses 8 anos, está aí, está no portal de transparência, onde vocês quiserem, através da minha rede social. Eu nunca fiz e nunca vou fazer nada que não seja dentro da política, dentro do que é certo, dentro do que é justo, principalmente para o meu estado do Rio de Janeiro. É muito difícil para eles encontrarem alguma brecha minha na política, por isso que eles andam falando e fazendo algumas matérias em relação a mim, que são matérias que não são verdadeiras 100%. Isso aí vocês podem ter certeza disso. E ao tempo, a justiça vai mostrar que o que eles estão fazendo é um complô generalizado para tentar, como eu falei, desconstruir um candidato que hoje está em primeiro lugar, que eles, não sei porquê, não se simpatizam muito. Então, pessoal, mais uma vez, assim, muito obrigado pela presença. Eu aqui, na verdade, hoje, doutores, eu não vim aqui falar de plano de governo, pelo contrário, eu vim aqui ouvir e aprender o que vocês têm para passar para mim, para o meu grupo, para a gente internalizar isso, aprender, entender, escrever e colocar lá dentro do nosso plano de governo que a gente está fazendo, que a gente entende que seja hoje a melhor saída e a melhor solução para o nosso Estado. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela presença dos médicos aqui presentes também. Eu sei que
mais uma vez vou repetir, é um momento muito difícil na nossa saúde pública. O doutor Nazar já falou muitas coisas, mas a gente tem que entender que a gente, junto, com disposição, com vontade, com seriedade e com muito trabalho, nós podemos sim mudar esse Rio, nós podemos sim mudar esse jogo. Eu conto com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o chefe de gabinete do senador Romário, Marcos Santos. Boa noite a todos. Como de costume aqui, saudar primeiramente e agradecer a oportunidade, antes de tudo, ao senador Romário de ter dado essa oportunidade a todos nós, né, de fazer esse trabalho, de entrar nessa disputa, de tentar mudar a realidade do Rio de Janeiro. Saudar, em nome do Nazar, todos os médicos presentes aqui na mesa, e no plenário. Saudar meu amigo Vivaldo Barbosa, um homem com uma história maravilhosa na vida pública do Estado do Rio de Janeiro, né, grande companheiro de Brizola, que tanto fez pela educação no nosso Estado, que num momento foi vilipendiado no passado, mas que hoje entendem a importância do investimento que ele fez em educação. Obrigado, Vivaldo. Queria também só registrar aqui a presença, como já foi falado aqui, da Cláudia, nossa federal, candidata a deputada federal, que tanto vem fazendo aqui na Lava Jato do Rio de Janeiro e que resolveu colocar sua biografia, seu nome e seu trabalho hoje para a política, que é aquele, enquanto outros fogem da disputa política, fogem do embate, ela vem aqui de forma corajosa, inclusive enfrentando problemas até dentro da corporação, porque muita gente não gosta da política, mas ela está aqui de forma corajosa. Coragem é essa, senador, que a gente está reunindo muita gente. Foi a partir do seu exemplo, que o seu principal exemplo é coragem, não ter medo de colocar sua biografia para fazer essa disputa no Rio de Janeiro. Saudar a presença aqui também do Douglas, nosso amanhã, na verdade sábado, vamos estar lá em Maricá, vai ser empossado lá presidente do partido, vai ter lá uma grande posse, uma grande pelada solidária lá com o Romário e outros jogadores, ele também que é ex-jogador. Bom, gente, eu estava pensando aqui sobre a discussão da saúde, mas a gente entende o partido, o Romário, a equipe, a gente compreende que tanto o problema da segurança como da saúde e da educação, a primeira coisa que a gente vai ter que resgatar é o Estado do Rio de Janeiro, né? Quebrar o Estado do Rio de Janeiro. E para a gente resgatar o Estado do Rio de Janeiro, a primeira coisa é ter alguém que tenha autoridade moral, que restabeleça o poder do mando no Rio de Janeiro. Na verdade, hoje, ninguém sabe quem é que manda no Rio de Janeiro. Ninguém hoje senta com o governador, todo dia morre policial, todo dia morre gente no hospital público e a gente não sabe, o governador não se pronuncia, não fala nada, ou seja, perdeu-se a liderança do Rio de Janeiro. Então, para restabelecer essa liderança, precisa alguém que tenha autoridade moral para poder retomar isso aí. A partir daí, a gente acredita que o Rio de Janeiro precisa, sob essa nova liderança legitimada pelas urnas, onde a população acredite nessa liderança, a gente vai ter que rever a questão do pacto que fizeram, não do pacto, mas do roubo que fizeram do Rio de Janeiro dos royalties. Enquanto o Cabral estava lá em Paris, com o seu secretariado, o nosso Congresso aprovou uma lei onde tributa no destino os royalties e não na origem. E a gente perdeu bilhões e ninguém fez nada, e a gente não tinha líderes capazes de chegar lá no Congresso e dizer: olha, esses bilhões são do Rio de Janeiro. É preciso rever isso com urgência, senador. E acredito que uma das lutas da nossa candidatura vai ser isso daí. E outra coisa, para a gente resgatar a questão fiscal, nós já sentamos, o senador já sentou com diversos técnicos na área fiscal. Todo mundo fala da questão das isenções que foram dadas de forma irresponsável, onde o dinheiro nem sequer chegava a entrar no Estado, porque já chegava lá na ponta da corrupção. Isso vai ter que ser revisto também. Outra coisa, o ICMS, aqui no Rio de Janeiro está 32%, e no Estado de São Paulo está 18%. Além do problema da segurança, qual é o empresário que vai querer vir para o Rio de Janeiro? Quem é que acredita no Rio de Janeiro? Então essas questões fiscais a gente vai ter que ver. Mas talvez a principal questão fiscal que o senador geralmente fala nos debates, nas reuniões, a principal questão para botar dinheiro no Estado, além de gastar certo, Nazar, é não roubar e não deixar roubar. Se você colocar o comumente conhecido 10, 15, na verdade era 10% lá atrás, né, que o pessoal tirava, depois foi aumentando para 15, 20, 30%. Né? Se você colocar isso
em cima do custeio do Estado, que é 20 bilhões aproximadamente, é só os senhores calcularem aí, 10, 20, 30% sobre isso. Isso é o que vai para o ralo do dinheiro do Estado do Rio de Janeiro, e o setor que mais sofre é a saúde. Então, na verdade, o grande impacto fiscal vai ser um impacto de moralidade. E o senador Romário tem condições de fazer isso. Os outros candidatos que estão aí têm rabo preso com o sistema e com todo o grupo que teve aí até hoje na história. Então, na verdade, o nosso partido, que é um movimento, Podemos, ele vem tentando se associar a pessoas novas, pessoas que não tenham vício político já estabelecido da corrupção, e a gente vai fazer um pacto com as forças vivas da sociedade do Rio de Janeiro que queiram fazer essa transformação. E a gente tem uma imensa felicidade de encontrar uma liderança jovem como o Nazar, uma pessoa que vai empunhar a nossa bandeira da moralidade, da luta e do trabalho. Obrigado. Bom, na verdade, o nosso cenário político-econômico atualmente fez com que, em apenas 3 anos, com essa crise nacional, em especial no estado do Rio de Janeiro, nos últimos 3 anos, 3.100.000 pessoas perdessem os seus planos de saúde. Atualmente, apenas 1/4 da população brasileira tem plano de saúde, tem plano privado de saúde. Isso é um número muito pouco. O total de pacientes com plano de saúde hoje chega a 46 milhões de pessoas, enquanto os usuários do SUS chegam a 160 milhões de pessoas. Então, nós temos um número cada vez mais crescente de usuários do Sistema Único de Saúde para um sistema cada vez mais falido, deficiente e indiferente. Sabe-se, houve uma pesquisa realizada pelo Datafolha, contratada pelo Conselho Federal de Medicina, que descobriu que 57% das pessoas consideram o Sistema Único de Saúde ruim ou péssimo. Apenas 15% consideram o Sistema Único de Saúde regular. E o restante, que vive em outro planeta, consideram bom. Só para vocês terem uma ideia, em 2010, o Sistema Único de Saúde dispunha de 235 mil vagas para internação de pacientes em todo o Brasil, de norte a sul. Em 2016, esse número caiu, pasmem, para 215 mil. Então, na realidade, houve uma redução de 20 mil leitos para pacientes a serem internados, numa população cada vez mais doente e mais idosa. E, obviamente, com uma piora não só na saúde física, como mental, porque com essa crise econômica, quem mantém o equilíbrio? Ninguém. O Rio de Janeiro, mais uma vez, liderando esse ranking da perda de leitos, obviamente, primordialmente, em função do fechamento das inúmeras unidades de pronto atendimento, das UPAs, e em decorrência dos fechamentos de muitos leitos de hospitais estaduais e das emergências. O Rio de Janeiro perdeu o estado do Rio de Janeiro perdeu 7.058 leitos. O segundo estado que mais perdeu leitos foi Minas Gerais, 3.241, seguido por São Paulo, que perdeu 2.908 leitos. Então, na realidade, o Rio de Janeiro lidera o ranking da desgraça na saúde pública. Fazendo um levantamento e uma retrospectiva, a gente pode descobrir, obviamente, que a principal responsável pela mazela, pelo caos na saúde pública no estado do Rio de Janeiro, chama-se organização social. Organização social é uma associação privada, teórica e hipoteticamente sem fins lucrativos, que recebe subvenção do Estado para promover políticas de assistência à saúde. Além de receber a subvenção do Estado, ela recebe incentivos fiscais. Inicialmente, quando criada 2 anos e meio atrás, no apogeu da gestão exatamente de quem hoje conspira, elas se apresentaram como uma possível revolução na assistência da saúde, com salários excelentes, com modernização das unidades, com contratação de médicos. Mas, muito rapidamente, esse sonho virou pesadelo. Por quê? Porque a ganância e a corrupção fez com que as OSs
apresentassem diversos esquemas de corrupção e comprometessem, condenassem sobremaneira a assistência à saúde pública da nossa população. Só para vocês terem uma ideia, existem OSs hoje que compram centenas de pisos para o hospital que não faz obra, diversas máquinas de lavar para o hospital que não tem lavanderia, diversos insumos que não chegam nos hospitais. Então, na realidade, isso mata. Ontem explodiu uma operação da Polícia Federal, na Operação Lava Jato, operação chamada Ressonância, o desdobramento da fratura exposta, em que foi detectado um clube de pregão internacional, onde diversas multinacionais formavam cartéis, esses cartéis direcionavam quem seriam os vencedores e privilegiavam contratos com superfaturamento que poderia chegar até 50%, em detrimento de empresas idôneas que tentavam participar desse pregão, desse leilão. Nesse pregão, uma empresa idônea era simplesmente descartada porque funcionários da Secretaria Estadual de Saúde, junto com funcionários do INTO, forjavam laudos desclassificando essas empresas. Então, na verdade, a corrupção hoje está institucionalizada dentro da Secretaria Estadual de Saúde. E toda vez que a Polícia Federal descobre um esquema de corrupção, o crime se chama organizado, mas devia se chamar crime reorganizado, porque o crime se reorganiza. Ele se reorganiza através da execução de outras formas de corrupção e, lamentavelmente, como a gente tem um poder judiciário moroso, leva-se alguns anos até que essa investigação se conclua em mandato de execução. Então, na verdade, o poder ele tem que ser substituído, porque nós não temos mais fôlego, não temos mais oxigênio e não temos mais tempo. A saúde está doente e a população está morrendo. Então nós temos hoje um plano consciente, determinado, sincero, para mudar de verdade as políticas em ações públicas de saúde e cumprirmos a Lei Orgânica de Saúde em sua essência, como rege a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 196. A saúde é um dever de todos, é um direito de todos e um dever do Estado, garantido em políticas de ação, promoção, prevenção e proteção à saúde. Temos que cumprir essa legislação. Eu tenho o privilégio de dividir a mesa com nobres colegas médicos que eu tenho o prazer de exercer a medicina ao lado, profissionais idôneos, abnegados, que exercem uma medicina que eu considero espetacular, por isso que eles estão aqui compondo essa mesa. Queria agradecer a presença do vereador Milda Piscina, que está aqui prestigiando a gente, de Belfort Roxo. E queria fazer uma breve narrativa. Dr. Elcio Costa Júnior, clínico, formado em Clínica Médica no Hospital Central do Exército, formado em Cardiologia no Instituto Nacional de Laranjeiras, melhor serviço de cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Almir Antunes, ortopedista, formado pelo Hospital Universitário Antônio Pedro, mestre em ortopedia pela Universidade Federal Fluminense e chefe titular do Departamento de Ortopedia do Hospital Municipal Souza Guiar. Doutor Adebune Bashiro Tozuno, ele tem 1 ano e meio para decorar esse nome. Também conhecido como Dr. Abdômen, Abodeme, Azedume, Legume. Cirurgião geral, formado pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em cirurgia do trauma pelo Pronto-Socorro de Porto Alegre e especialista em cirurgia bariátrica pela Universidade de Los Angeles. Bom, nós sabemos que hoje a principal mazela da saúde é a corrupção, né, institucionalizada
dentro do sistema público de saúde. As organizações sociais representam hoje um instrumento de corrupção legalizado e legitimado pelo poder público. É um instrumento criminoso ao qual operam organizações criminosas transvestidas de instituições de boa fé. Isso não acontece. Sabemos que os principais cargos dos principais hospitais são oferecidos via indicação política, nunca jamais via meritocracia, como o nosso senador aqui apresentou. Sempre, sempre, sempre por indicação política. Então eu queria perguntar, abrir o debate e iniciar fazendo uma pergunta para o doutor Elmiro Antunes, perguntando para o doutor Elmiro o seguinte: em que influencia uma indicação política, meramente política, para a direção geral de um hospital de tão grande porte público, como, por exemplo, o Souza Aguiar ou qualquer outro hospital? Boa noite a todos. Bom, Luiz, eu acho que a gente tem que encarar um hospital público da mesma forma que a gente trabalha dentro do hospital privado. A meritocracia, ela é fundamental. E de que forma que isso tem que ser pensado? Você tem que encarar que quem sustenta um hospital público é um convênio. E esse convênio é o SUS. E esse hospital ele tem que ser gerido por pessoas que tenham comprometimento com aquela unidade e com o usuário que vai lá para ser atendido. E eu não sei o quanto uma indicação política apenas de uma pessoa que nunca viveu dentro daquela unidade, de que forma que ele iria trabalhar ou que ele trabalha para melhorar o atendimento populacional. Então, esse é o meu ponto de vista. Você tem que encarar o hospital público, aqui é uma empresa pública que recebe através de um convênio que é o SUS, e a meritocracia deve existir em todas as esferas dentro daquele hospital, né? Desde a direção, da chefia de departamento, dos médicos, enfermagem e todo mundo que ali atua. Então, a ideia que eu tenho é exatamente essa. Bom, uma grande preocupação do nosso senador é com as filas de espera para cirurgias eletivas e para marcação de consultas ambulatoriais. O senador tem me perguntado muito sobre isso, né? E a gente tem debatido, argumentado muito em relação a isso. Ele toca muito nessa ferida e muito preocupado sempre em tentar reduzir, encurtar o tempo de espera pelas consultas ambulatoriais, que podem perdurar por até 1 ano, e ao mesmo tempo pelas cirurgias eletivas. É só uma curiosidade. Em 2014, o Ministério Público entrou com uma ação contra o governo do Estado, porque a fila de espera para cirurgias eletivas durava 1 ano e chegava a 14 mil pacientes. Essa fila chegou a 16 mil em 2015 e atualmente ultrapassa 20 mil pacientes na fila de espera por cirurgias eletivas. Então, esse é um problema, uma ferida incruenta. E a outra questão é a marcação das consultas ambulatoriais, onde os pacientes padecem sem conseguir consultas ambulatoriais para acompanhar diversas doenças. E essas doenças, muitas vezes, a hipertensão e a diabetes, são as maiores mazelas, as doenças mais prevalentes no adulto, jovem ou não, e levam a complicações temíveis, como infarto e acidente vascular cerebral, né? São as principais causas de morte súbita na população mundial. Então eu vou perguntar para o Dr. Elcio o seguinte: o que você tem a dizer, Dr. Elcio, sobre o impacto que essas doenças crônicas podem proporcionar no custo da saúde pública de uma população que não consegue consultas ambulatoriais? Boa noite a todos. Nós médicos que fazemos parte da nossa formação dentro de hospitais públicos, a gente vê com muita frequência, todas essas mazelas e todo o desdobramento do não acompanhamento adequado de algumas doenças crônicas que a gente tem diariamente nesses hospitais. Para a gente resumir de uma forma mais didática, essas doenças, basicamente, a gente está falando da hipertensão arterial, né, do não controle adequado dos níveis de pressão
do diabetes. São as duas principais doenças que vão levar a desdobramentos aí a doenças cardiovasculares. Essas doenças cardiovasculares, como foi dito, são as principais causas de mortalidade por doença no nosso meio, no nosso país e no mundo, né? Então, se você não tem o controle adequado da hipertensão arterial e o controle adequado do diabetes, que são essas doenças crônicas, você vai ter as doenças cardiovasculares, que são infarto agudo do miocárdio, infarto do coração e o acidente vascular cerebral. São doenças que levam a uma alta mortalidade e uma alta morbidade também, porque são doenças que costumam deixar sequelas e problemas permanentes, né, na população. A gente sabe que essas doenças são muito difíceis de controlar, e não só por dificuldade na saúde pública, por dificuldade no nosso meio, também porque elas são doenças que cursam durante um grande período sem sintomas nenhum, são doenças silenciosas. Então, se a gente não tem uma política de informação, uma política não só de atendimento ambulatorial capilarizado, mas se você não tem uma política de informação, esses pacientes eles não vão controlar os níveis de glicose, não vão controlar adequadamente os níveis de pressão e vão ter problemas relacionados a isso, né? A epidemiologia, falando rapidamente sobre epidemiologia, números redondos, a gente tem basicamente na população do Brasil 30% de hipertensos, ou seja, 30% das pessoas que estão aqui agora são hipertensas. Se a gente for pegar uma amostra populacional de pessoas acima de 60 anos, isso pode chegar a 50%. Isso é muita gente. 50%, cada 2 indivíduos acima de 60 anos, um é hipertenso. E se não controlar adequadamente, ele vai ter vários problemas por conta disso. Se a gente for pensar no diabetes, dependendo da amostra populacional, entre 5% a 20% da população. Então, doenças que podem chegar a 50% de incidência na população adulta e a 20%, e que levam a vários problemas. Essas duas doenças, só elas duas, são responsáveis pela maior parte dos casos de cegueira no mundo, pela maior parte dos casos de insuficiência renal crônica, insuficiência renal que leva a diálise, e há vários problemas de saúde pública que são exames de alto custo, internações prolongadas, exames invasivos, cirurgias. Então, o que a gente tem que pensar em relação a essas doenças específicas é que a gente precisa de uma capilarização para que nas comunidades você tenha um controle adequado, porque aquele indivíduo que não está tomando remédio hoje, daqui a pouco ele vai ter uma internação de 60 dias no hospital, consumir insumos que poderiam ser resumidos a um atendimento assistencial básico. Então, se a gente for responder de uma maneira objetiva essa pergunta, qual é o impacto que o tratamento dessas doenças crônicas tem para todos nós? O tratamento lá no início. O tratamento disso aí vai levar a uma diminuição da morbimortalidade, ou seja, vai diminuir esses problemas que incapacitam pessoas, que aumentam a mortalidade dessas pessoas, num primeiro momento. Num segundo momento, você vai ter um desafogo, você vai ter uma redução da sobrecarga nas unidades de saúde, você vai diminuir internações, você vai diminuir exames de alto custo e, finalizando, diminuindo o gasto, ou seja, você vai diminuir o gasto que você tem com a saúde pública. Basicamente isso. Na verdade, existe uma regra muito prática na medicina e em relação à prevenção de saúde, que para cada real gasto em prevenção se economiza R$4 em tratamento. Essa é a lei lógica do exercício da medicina e da gestão em saúde pública. Sabemos que paciente que consegue atendimento ambulatorial é igual a paciente que não complica. Paciente que não complica é igual a paciente que não adoece. É igual a paciente que não gera custo. Então é muito mais inteligente gerar prevenção do que gerar tratamento. Mas a falta de gestão, como os gestores em saúde atualmente não são gestores, são políticos, não gestores, o que acontece é a ausência da prevenção e a necessidade imperiosa e inexistente de tratamento. E o resultado disso é que a população é quem paga o preço. Na verdade, é isso que acontece no nosso estado. Não existe prevenção e não existe tratamento. Qual é o resultado para isso? Gestão. Ponto.
Queria fazer uma pergunta para o doutor Adebuni, que é chefe do serviço, chefe da cirurgia geral do Hospital Azevedo Lima, que faz menção às unidades de pronto atendimento. Quando as unidades de pronto atendimento foram criadas, desenvolvidas, elaboradas, elas foram criadas com a finalidade de desafogar as grandes emergências públicas. Na realidade, elas têm a função de deveriam promover o tratamento adequado, aliás, o diagnóstico, o atendimento e, por consequência, um diagnóstico adequado da população que carece de assistência e atenção à saúde e desafogar, assim, as grandes emergências. Adebuni, qual é o resultado que um adequado atendimento das unidades de pronto atendimento, das UPAs, poderia proporcionar no desafogamento das emergências dos grandes hospitais estaduais? Boa noite a todos. Obrigado por Luiz Otávio e tantas cirurgias que fizemos juntos. É um prazer estar na mesma mesa com o senador Romário, que, como todos amantes de futebol, torcemos muito e jogamos muito com ele em 94. Bom, quanto à emergência, a gente vive, que trabalha nos hospitais públicos, às vezes a gente fica até triste ver pacientes morrendo de doenças que dá para você resolver em um dia. É inadmissível que até hoje tenha pacientes que morrem de apendicite. Uma coisa que você pode fazer o diagnóstico, até sem exame de imagem, óbvio que no exame de imagem você confirma o diagnóstico e você encaminha para o especialista para operar. Só que o que nós temos? Você tem as UPAs, que não tem nenhum serviço de imagem, normalmente não tem triagem adequada, e os pacientes ficam rodando. Acaba chegando no hospital de emergência, já praticamente carregado, porque não consegue nem mais caminhar. Atenção, isso tudo tem que ser visto, a organização, o fluxo de emergência tem que ser visto. No momento que você cria uma emergência para pronto atendimento, você tem que adequar com equipamentos que possa fazer o diagnóstico para depois encaminhar para o especialista. Senão não adianta eu chegar no especialista que vai pedir o exame enquanto ele está esperando o resultado do exame, está chegando um monte de trauma, um monte de acidente. Todo mundo anda por aí, vê quantos motoqueiros caem na rua, a gente atende todos os dias. Então, assim, o fluxo, equipamento adequado para todas as emergências, isso tem que ser óbvio. Isso tudo não tem porque, volta a mesma coisa, a corrupção, que tirou o dinheiro que dá para investir nessas emergências. Na verdade, eu concordo plenamente, é isso mesmo. E o ponto principal, a ferida que tem que ser tocada, é que as unidades de pronto atendimento não têm forma de diagnóstico, não têm meios de diagnose. Como não tem forma de diagnóstico, todos os pacientes têm que ser direcionados para os hospitais estaduais. Então, na realidade, o Estado paga 2 vezes, porque ele é obrigado a atender 2 vezes. É um péssimo atendimento na UPA, o paciente se direciona para lá, não tem forma, não tem meios de se prover raio-x, nem ultrassom, nem tomografia, não se tem como fazer o diagnóstico. Então, as unidades direcionam o mesmo paciente, mal atendido, para os hospitais estaduais. Se as UPAs tivessem formas eficazes de prover diagnóstico, obviamente, 90% dos pacientes com patologias leves seriam direcionados para os seus domicílios para ser realizado tratamento domiciliarmente. E não quase 100% direcionados para uma unidade estadual hospitalar para diagnóstico e tratamento. Eu fiz um vídeo curto falando sobre o pronto-socorro de Guaba, que é um pronto-socorro transvestido de UPA, em que não existe sequer um raio-x. Não existe um raio-x, não existe um ultrassom, não existe uma tomografia. Então, o paciente, como é que é feito esse diagnóstico? Não tem como ser feito. Então, na realidade, a partir do momento em que o governo conseguir prover formas
de estabelecer dentro das unidades de pronto atendimento o diagnóstico adequado, a grande maior parte das emergências vão ser desafogadas. É uma espinha, uma ferida que tem que ser tocada. Uma outra questão que envolve um grande esquema de corrupção do governo do Estado com a conivência da Secretaria Estadual de Saúde, faz menção à famosa, quem trabalha em hospital sabe disso, OPME, órtese, próteses e materiais especiais. Bom, a operação Fratura Exposta descobriu, detectou que existiu, mas lamentavelmente ainda existe, sobrepreço em todas as próteses cirúrgicas utilizadas pelo governo do Estado. E sabemos que isso consome um grande percentual do capital destinado à saúde pública. Dr. Almir Antunes, queria te fazer mais uma pergunta para a gente poder concluir esse debate. Em que essa forma de gerir, essa forma criminosa de gerir, conduzir a indicação e a utilização dessas órteses e próteses impacta no sistema público de saúde? Bom, baseado nos últimos fatos que nós estamos acompanhando aí nos noticiários, né, a gente vê que isso aí tem um impacto direto em toda a saúde do Estado do Rio. E eu não sei a forma que esse material é comprado a nível federal ou estadual. Eu fiz minha vida toda dentro do Hospital Público Municipal da cidade do Rio de Janeiro, e lá nós temos 4 grandes emergências, que é quem recebe de fato as fraturas expostas, né, que é o Souza Guiar, onde eu estou, Lourenço Jorge, Salgado Filho e Miguel Couto. E o gerenciamento da compra da OPME, ela é feita de uma forma muito simples e racional há muitos anos. Isso não é uma coisa nova. Anualmente, a Secretaria Municipal de Saúde, ela faz um chamamento público através de ata oficial, convidando empresas que fornecem a OPME a fornecer ao município. Essas empresas entregam a documentação e a Secretaria analisa se elas estão habilitadas ou não a fornecer esse material de órtese e prótese. E como é que é pago isso? Isso é pago de uma forma, utilizando o convênio mãe que eu já falei aqui, que é o SUS. O SUS determina, eu vou pagar X no parafuso tal. A empresa que quer vender pelo X, ela vai lá e fornece. Não existe cotação a cada cirurgia, não existe cotação a cada mês, não tem nada disso. A tabela é pré-estabelecida. Se é alta ou se é baixa, eu não sei. Eu sei que tem muita empresa que aceita fornecer pelo preço ditado pelo SUS, do mesmo jeito que a dipirona é comprada. A dipirona não pode, uma dipirona custar um preço X e a outra custar um preço Y. Isso tem que ser tabelado. Então aí que entra a gestão. A gestão tem que determinar, eu quero pagar tanto. E a empresa vai vender se quiser ou não. É um direito dela também se recusar a vender por aquele valor. Então lá no município do Rio, especificamente de Souza Guiar, a gente trabalha desta forma. Qual é o problema que a gente tem? Nem todo material ortopédico é contemplado pela tabela SUS. Ou seja, a tabela SUS não reconhece tudo que existe já autorizado pela Anvisa a ser usado dentro do nosso país. Tá? Então lá a gente transfere para uma unidade federal que tem como comprar dessa forma ou de outra o material específico que aquele determinado paciente necessita, né? Mas isso corresponde a 10% dos casos que a gente atende lá dentro. Não é uma minoria, né? Então, eu acho que a receita do bolo já está pronta, Luiz. É usar uma tabela. E quem tem que ditar isso é lá em cima. O Ministério determinar o que vai fazer. E não existe esse negócio, mas o material não é conhecido. Lógico que tem que ser conhecido. Qualquer material para ser usado dentro do país, ele tem que ter um registro. Ele tem que ter um registro na Anvisa. Então, a partir do momento que sai esse registro, já tem que sair com preço para o governo federal, estadual ou municipal. Não pode um hospital público, seja de qual esfera for, pagar igual
ou mais numa prótese que um plano de saúde privado paga. Isso realmente é surreal, isso não tem como ser assim. Tá? Então é isso que eu acho. Bem, antes do nosso doutor aqui, doutor Nazar, finalizar esse encontro, eu quero, da minha parte, a parte de todas as pessoas que me acompanham, podemos agradecer aqui a participação dos 3 doutores por esses brilhantes esclarecimentos, as colocações interessantes, bastante pertinentes em relação à nossa saúde, principalmente da saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Com certeza eu saio daqui já mais entendedor, um pouco mais entendedor do que realmente vem acontecendo, principalmente das necessidades que a gente tem e das demandas que são importantes a gente levar, para a gente construir junto esse nosso chamado tão famoso plano de governo. E não poderia deixar de parabenizar ao doutor Nazar, dizer, doutor, realmente nesse momento da política, você que tem essa vida sua aí já tranquila, um empresário já de alto padrão, tem o seu trabalho, tem a sua tranquilidade, querer agora entrar na política realmente é um grande desafio. Quero te parabenizar e dizer que depender de mim e de todo o partido Podemos, você terá uma ajuda em todo esse sentido. O objetivo hoje do Podemos é crescer no Estado, como o Marcos falou, e ter quadros competentes, capacitados, sérios, trabalhadores que querem realmente ajudar o Rio, também são sempre bem-vindos. Muito obrigado, parabéns, e pode contar com a gente aqui do Podemos. Bom, eu queria somente, de forma bem sucinta, complementando aqui a fala do Dr. Almir, dizer que uma das propostas que eficientemente estancaria o desperdício, a farra do dinheiro público com licitações, com cotações e compras de medicamentos sobretaxados e medicamentos que não chegam, compram-se, mas não se chega, elaborar, desenvolver, desenhar a central única de cotação e compras, onde uma única central, sob a retaguarda de uma pessoa de extrema confiança, poderia realizar todas as cotações e todas as compras para todas as unidades em esfera estadual. Isso seria uma ideia extremamente eficiente para estancar a farra do dinheiro público. Nós estamos aqui hoje para poder apresentar para quem diz que não existe gestão profissional no grupo do senador Romário, que existe sim gestão profissional, que existe sim vontade política, que existe sim mobilização do nosso grupo para mudar de verdade o nosso Estado. E para quem conspira e cria factoides, o Estado tem sim solução. E a gente vai provar isso nas urnas. Eu queria agradecer a presença de todos vocês mais uma vez e meu muito obrigado.